Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. E Fiedler, a automação industrial. Inovador no pensar. Sustentável no agir. Sexta-feira, 26 de abril, é destaque na edição de hoje, aqui no Jornal de Blumenau. Blumenau amplia vacinação contra a gripe para crianças com até 12 anos. Cidades do Vale do Itajaí passam a receber doses de vacina contra a dengue. O público-alvo são adolescentes, entre 10 e 14 anos de idade. Mais de 200 câmeras de segurança são instaladas em ônibus do transporte coletivo da cidade. Celesc abre portas da usina do Salto para a visitação da comunidade. Esses e outros destaques agora no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. O clima deve esquentar no final de semana. A previsão é que a temperatura se eleve neste sábado, podendo chegar à mais alta temperatura da semana. Bom para quem estava com saudade, do calor. Mas no domingo, as condições do clima já devem mudar novamente. Confira agora a previsão do tempo. Boa noite, Jorge. Neste sábado, vamos manter o tempo firme aqui na nossa região por conta da atuação de uma massa de ar seco e quente que vai estar estabelecida sobre Santa Catarina. Ao longo do dia, o sol vai predominar em meio a poucas nuvens e a temperatura vai se elevando gradativamente ao longo do sábado. A mínima no início da manhã fica em torno de 21 graus e máxima à tarde, oscilando em torno dos 32 graus na tarde do sábado. Já para o domingo, o dia vai começar com a presença do céu nublado, talvez alguma chuva fraca no início da manhã, mas o sol vai aparecer ao longo da manhã e início da tarde. A temperatura também se eleva ao longo do domingo, com máxima em torno de 27, 28 graus durante a tarde. Porém, vamos ter mudança nas condições do tempo. Entre a tarde e a noite do domingo, uma frente fria vai passar pelo litoral de Santa Catarina e trazer condição para pancadas isoladas de chuva com trovoadas. Não dá para descartar o risco para temporais de forma mais isolada aqui na região do Vale do Itajaí. Com as informações do tempo, direto da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Gabriel Cassol. Apesar da previsão de calor para amanhã, a tendência é que as temperaturas mantenham uma regularidade mais baixa no outono, antecedendo o inverno. É quando a temperatura cai que a solidariedade aumenta. É nesse momento que a gente começa a notar que tem peças sobrando no guarda-roupa, não é mesmo? E para onde podemos encaminhar? A jornalista Ana Paula Lauti, da TVL, tem uma dica importante. As temperaturas estão começando a baixar e com isso muita gente costuma dar uma geral no guarda-roupa e separar as roupas que não vão mais utilizar. Esse também é o momento de separar aquelas peças que não vamos mais usar e doar para quem precisa. Se você não sabe onde levar as suas roupas para doação, existe o projeto Caixa Solidária, uma iniciativa dedicada a arrecadar roupas, calçados, acessórios, meias e cobertas para aqueles que mais precisam. Essas caixas são pontos de coleta permanentes. A equipe da Associação Caixa Solidária faz a coleta das doações que passam por uma triagem para garantir que apenas as peças em boas condições sejam distribuídas. Aqui em Blumenau, é possível fazer as doações nas caixas solidárias que ficam na Cooper do Garcia, Água Verde, Vila Nova, Itopava Norte e Mafisa. Um homem de 74 anos morreu de dengue em Blumenau. É o 14º óbito registrado na cidade pela doença neste ano. 12 das mortes são de idosos que, segundo a Secretaria de Saúde, apresentavam comorbidades. Entre ontem e hoje, foram confirmados mais 117 casos, totalizando mais de 8.800 casos de dengue confirmados neste ano aqui em Blumenau. Existem ainda outros 23.300 casos suspeitos. Atualmente, 57 pessoas estão hospitalizadas em tratamento da doença, sendo que 13 estão em UTIs.
e Blumenau vai receber mais de 20 mil vacinas contra a dengue. As doses serão aplicadas em crianças e adolescentes. O anúncio desta quinta-feira do Ministério da Saúde indica também o envio de mais de 47 mil vacinas para o Médio Vale do Itajaí. O repórter Belmiro Avancini tem mais informações. Foram selecionados para receber as vacinas municípios de grande porte aqui do nosso estado, quer dizer, com 100 mil habitantes ou mais, população igual ou superior a 100 mil habitantes, e que tenham tido uma alta taxa de incidência de dengue nos últimos 10 anos. Os municípios próximos também recebem as vacinas. O público-alvo continua o mesmo, adolescentes de 10 a 14 anos de idade. A Secretaria de Saúde do Estado informou que na semana que vem as doses devem começar a chegar a esses municípios. Lembrando que a vacina contra a dengue é aplicada em 2 doses com intervalo de 3 meses entre elas. E a imunização tem como objetivo reduzir a hospitalização e também os casos graves da doença. E a partir de hoje, Blumenau ampliou a idade de crianças com direito a receber gratuitamente a vacina contra a gripe. Atendendo uma recomendação da Secretaria de Estado da Saúde, a dose agora é aplicada em crianças com até 12 anos de idade. Para receber a vacina, basta comparecer em uma das unidades de saúde com salas de vacinação. A vacina contra a gripe oferecida na rede pública de saúde é a trivalente, que protege contra os principais vírus influenza em circulação no Brasil, que são o influenza A e o vírus influenza B. 3 unidades de saúde vão estar atendendo nesse final de semana aqui em Blumenau. Os AGs Velho e Garcia vão abrir das 7 da manhã às 10 da noite, tanto amanhã, sábado, quanto no domingo. Já o AG da Itopava vai atender nos 2 dias das 7 da manhã e 7 da noite. O Centro de Atendimento à Dengue também fica aberto no sábado e domingo, no horário das 7 da manhã até a meia-noite. A usina do Salto da Celesc vai abrir as portas para a comunidade amanhã. A visitação poderá ser feita a partir das 9 horas da manhã e de forma gratuita. A ação faz parte do programa Portas Abertas da Celesc para que os cidadãos possam aprender mais sobre as usinas e suas importâncias. É um momento que a comunidade tem para poder conhecer a usina Salto, uma usina de 1914, responsável pela geração de energia elétrica que atendia toda a região do Médio, Alto Vale do Itajaí, a parte litorânea, quando ela foi ligada ao sistema, né? A pessoa vai ter acesso à casa de máquinas, vai ter acesso à casa de captação da água para a geração onde ficam as turbinas, vai ter acesso aos geradores de energia, vai ver como eles foram construídos, vão ver que é máquinas muito antigas. A usina é uma usina tombada pelo patrimônio histórico, né? Lá o azulejo é o azulejo da época, a ferramenta que se utiliza na usina não é uma ferramenta qualquer. Naquela época as ferramentas eram montadas de acordo com a máquina, então cada máquina tem lá um conjunto de ferramentas únicos, exclusivos para cada parafuso, para cada porca, para cada dispositivo de fixação, e a pessoa vai poder visitar e conhecer isso aí na nossa usina. Uma operação da Polícia Civil de Blumenau cumpriu hoje 9 mandados de prisão preventiva, 1 de internação provisória e 6 de busca e apreensão domiciliar. 2 pessoas alvos da operação já estavam presas preventivamente. Segundo a polícia, as prisões são de integrantes de uma quadrilha envolvida no assassinato de um homem por espancamento em um apartamento do bairro Passo Manso em dezembro de 2022. Ele teria sido morto por descumprir ordens da organização criminosa. Ainda segundo a polícia, durante o cumprimento dos mandados, um homem que não fazia parte das investigações foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Na residência dele foram encontradas pedras de crack e cocaína. Cerca de 250 câmeras de segurança já foram instaladas em ônibus do transporte coletivo de Blumenau.
A iniciativa busca aprimorar a segurança e otimizar a operação na cidade. A instalação dos equipamentos iniciou em março e o objetivo é efetuar a colocação em até pelo menos 5 ônibus por dia. Até o momento, já foram instalados 30% dos 800 equipamentos que estão programados para serem instalados em ônibus aqui da cidade de Blumenau. Todos esses equipamentos já instalados estão em pleno funcionamento. As imagens ficam gravadas nos equipamentos e podem ser verificadas a qualquer momento pelas equipes da Blumob por meio de aplicativo. A instalação é uma das ações do governo municipal para tentar oferecer um ambiente seguro no transporte coletivo da cidade. O Serviço de Atendimento de Animais Silvestres de Blumenau é uma referência na região. Os animais resgatados são encaminhados ao local e tratados pela equipe do Hospital Escola Universitária da FURB. Recentemente, um filhote de macaco bugio foi resgatado e encaminhado ao local. A bugio órfã, chamada agora de Capitu, foi abandonada por sua mãe e se encontra com o bracinho quebrado. Por isso, a Capitu foi trazida aqui para o SASBLU, o Serviço de Atendimento de Animais Silvestres de Blumenau. Ela foi encontrada por um munícipe em um fragmento de mata, vocalizando muito, o que chamou a atenção, e ela foi encontrada no chão embaixo de uma árvore. O que aconteceu precisamente é difícil dizer, mas a gente imagina que pelas lesões que ela apresenta, ela sofreu um ataque de outro animal. Pode ser um cachorro doméstico ou até um próprio bugio do bando dela. A FURB, em um convênio com a Prefeitura Municipal de Indaial, realiza o projeto Bugio. O projeto ocorre por meio do Posto de Observação de Primatas do Morro Gessler e Centro de Pesquisas Biológicas de Indaial. Lá, bugios ruivos são recebidos, provenientes de ocorrências atendidas pela Polícia Militar Ambiental, que não tem condições de serem devolvidos ao seu habitat natural. Capitu será destinada para o projeto Bugio. Lá no projeto existem vários macacos da mesma espécie, vários bugios ruivos, e adultos, jovens, infantes. Então lá é possível observar melhor o comportamento de outros macacos por ela. Já o SASBLU é um projeto de extensão da FURB que atende 17 cidades do Médio Vale do Itajaí, com animais silvestres em ocorrências médico-veterinário de emergência. Uma parceria da FURB com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do município e a Polícia Militar Ambiental de Santa Catarina, que presta atendimento emergencial no Hospital Escola Veterinário da FURB a animais silvestres feridos. Abraço, meus amigos ligados aqui no Jornal de Blumenau, chegando com as informações do esporte, começando pelo esporte da casa, porque nesse momento, lá no Galegão, a bola laranja está subindo. Blumenau e Ponta Grossa estão se enfrentando por mais uma rodada da Liga Nacional de Basquete Feminino. Daqui a pouco, em instantes, lá em Toledo, no Paraná, também teremos Blumenau em quadra, mas dessa vez, Blumenau e Esporte Futuro. O jogo é válido pela Liga Nacional de Futsal. O Blumenau tenta aí dar uma arrancada dentro da competição também, aí tenta buscar mais uma vitória. Seria a segunda consecutiva dentro da Liga Nacional. O jogo começa 8 horas da noite em Toledo, no Paraná. Pelo Campeonato Brasileiro de Futebol, esse final de semana começa o Campeonato Brasileiro da Série D, a 4ª divisão do futebol nacional, com a participação das equipes de Santa Catarina na Série D do Brasileirão. No sábado, o Hercílio Luz faz a sua estreia, joga contra o Cianorte, lá no Cianorte, no Noroeste Paranaense, o jogo sábado, 18 horas. Domingo, o Barra recebe o Novo Hamburgo em Itajaí e o Concórdia recebe a equipe do Brasil de Pelotas, lá na cidade de Concórdia. Já pela Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol, a equipe do Figueirense visita o Sampaio Correia nesse sábado, jogo marcado para as 17 horas, lá no Maranhão. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, daqui a pouco na ressacada, Avaí e Santos jogam pela segunda rodada da competição. Já a Chapecoense entra em campo um pouquinho mais tarde, 9 da noite, contra o Guarani, lá em Campinas. Outra equipe que de Santa Catarina na Série B é o Brusque. Joga domingo, 4 horas da tarde, lá no Major Couto Pereira, na cidade de Curitiba. O Brusque buscando aí a sua segunda vitória consecutiva também dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. Na Série A, rodada no sábado, 4 da tarde, Vasco e Criciúma no São Januário, Cuiabá e Atlético Mineiro, Bahia e Grêmio Porto Alegrense. No domingo, 11 horas da manhã, Flamengo e Botafogo no Maracanã.
Cruzeiro e Vitória da Bahia, Corinthians e Fluminense, Fortaleza e Bragantino, Juventude e Atlético do Paraná, Internacional de Porto Alegre e Atlético de Goiás. Na segunda-feira, 8 horas da noite, no Morumbi, tem São Paulo e Palmeiras em mais uma rodada do Brasileirão. Um abraço, Jorge. Bom final de semana a todos. A gente volta segunda-feira. A seguir, vamos falar sobre os cuidados com a saúde do intestino. A gente volta já já. Fiedler Automação Industrial. Desde 1984, desenvolvendo soluções exclusivas e construindo parcerias sólidas com clientes e fornecedores que são referência no mercado. Uma empresa em constante expansão, sempre atenta às novas necessidades e comprometida com a sustentabilidade. Esse é o compromisso Fiedler que levamos para todos os cantos do Brasil e que nos faz crescer a cada entrega. Fiedler Automação Industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. A maior operação de vendas de carros seminovos voltou. Neste sábado e domingo, um super esquadrão de vendas aguarda você nas lojas no Vale Auto Shopping em Blumenau. Milhares de veículos com condições imperdíveis, as menores taxas do ano e negociações exclusivas na maior ação de vendas de carros do ano. É somente neste sábado e domingo. Não perca essa oportunidade para sair com seu novo carro na hora. Vale Auto Shopping, o seu shopping do carro em Blumenau. BR 470, Trevo da Mafisa. Respeite a sinalização de trânsito. O dia do cooperado da Cooper é nesta sexta, sábado e domingo. Aproveite! Ofertas válidas de 26 a 28 de abril na Cooper Super. Alcatra bovina sem osso Montana, preço cooperado R$ 28,99 o quilo. Paleta ou pernil com pele Scos, preço cooperado R$ 8,99 o quilo. Café tradicional a vácuo, 3 frações 500 gramas, preço cooperado R$ 12,99. Leite longa vida Italac 1 litro, preço cooperado R$ 3,29. Cerveja Opa Beer 269 ml, preço cooperado R$ 1,99. Beba com moderação. Cooper Super. Compre também pelo minhacooper.com.br. Você já pensou em passar a sua eternidade em um jardim? Aqui no Jardim da Saudade é assim. Natureza, flores, pássaros e muito verde. Um verdadeiro refúgio de paz e tranquilidade. Jardim da Saudade, o jardim mais belo de Blumenau. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista. Hoje vamos conversar com a nutricionista Camila Passold. Vamos falar sobre a saúde do intestino. Já notou como vem crescendo as doenças relacionadas ao intestino? Por isso é muito importante a gente falar sobre isso. Camila, muito obrigado pela tua participação. Tudo bem, Jorge? Obrigada pela oportunidade. Quando a gente fala de saúde do intestino, nós estamos falando de um órgão que pode mexer com a saúde de outros órgãos do nosso corpo? Com certeza, né? A gente costuma falar, né, sobre o intestino não é Vegas, né? O que acontece no intestino acaba repercutindo em todo o nosso corpo, seja no coração, no cérebro, em alguns órgãos como o pâncreas, o fígado, né? Então, a gente tem que cuidar muito com a nossa alimentação e com a saúde intestinal por conta disso. Os reflexos vão em frente, né? Como é que o intestino impacta na saúde dos outros órgãos? Então, o intestino é um órgão enorme, né? Ele é bem grande e ele tem uma barreira protetora formada por essa microbiota, né? Que a gente fala popularmente a flora intestinal. Essa flora intestinal ela é composta por bactérias, vírus, fungos, né? E essa microbiota, essa flora, quando ela está em desequilíbrio, né? Quando existem, às vezes, bactérias mais negativas e menos positivas, a gente começa a tornar esse intestino mais suscetível a doenças, né? Porque esses fragmentos dessas bactérias conseguem entrar pelo nosso intestino, pela nossa parede intestinal, né, e causam diversos transtornos e processos inflamatórios no nosso corpo, aonde a gente pode criar, né, pelo metabolismo das gorduras, né, placas nas nossas artérias, né, formando trombos e possíveis problemas futuros no nosso coração. A gente tem uma questão de conexão com o cérebro também, que é bem importante, né, então se cria um processo inflamatório que acaba sendo ruim para o nosso organismo. E qual é o papel dessas bactérias que estão aí na flora intestinal?
Então, elas protegem a gente, né, de agentes externos, agentes agressores. Na verdade, o intestino é a primeira porta de entrada dos agentes externos. Então, tudo que a gente se alimenta, consome, vai por essa porta. Então, elas estão ali, né, protegendo a gente desses agentes agressores. Elas também criam, né, compostos que vão ajudar nessa defesa. Então, esse equilíbrio ele é fundamental. E a alimentação também é fundamental para que a gente tenha um intestino saudável, né? Com certeza, né? Essas bactérias, elas vão se tornar positivas e elas vão estar equilibradas se eu tiver uma alimentação equilibrada. Então, né, a gente vai falar um pouquinho mais pela frente, mas alimentos de boa qualidade, água, né, controlar o estresse, dormir melhor, tudo isso ajuda nesse equilíbrio, né? Como é que a gente pode entender uma alimentação equilibrada? Então, a gente tem que ter sempre, né, como base da nossa alimentação, comida de verdade. A comida menos processada possível, menos industrializada possível, né? Aquela comida, né, que a gente faz em casa, com menos conservantes, aditivos, aromatizantes, né? Caprichar nas frutas, ter pelo menos 3 tipos de frutas no nosso dia, né? A gente acaba não tendo isso, né? As saladas, os vegetais também, a gente precisa de 400 gramas de vegetais por dia, também é uma quantidade grande, de forma variada, né? Não só o alface e tomate que a gente está acostumado, então ter variedade, né? Tanto no almoço como no jantar, fibras, né? Eu falo muito da aveia, né? Que é muito saudável, né? Então controlar, né, o açúcar, o excesso de gordura. Então são dicas que a gente dá para a gente ter um maior equilíbrio ali na nossa flora intestinal. O nosso intestino, né? Ele reage, ele nos avisa que nós estamos exagerando de alguma forma, saindo do habitual? Sim, ele avisa sim, né? Ele acaba... a gente tem alguns sinais que a gente sente, né? Por exemplo, né? Estufamento após comer, né? A barriga incha, né? Depois de comer, ou muitos gases. A gente tem que olhar as nossas fezes também, né? Nosso número 2 também, o aspecto delas. Então, a formação dessas fezes também diz muito sobre a nossa saúde. Quando a gente está com as fezes muito ressequidas ou muito amolecidas, tem alguma coisa errada, né? Então, a gente precisa estar atento a esses sinais para poder fazer o tratamento adequado para melhorar toda essa questão da nossa saúde. Quais são as doenças no intestino que mais preocupam? Então, a gente tem, né, agora é muito comum, né, a gente encontrar as pessoas com síndrome do intestino irritável, que acaba sendo, né, muito relacionada à ansiedade, né, à questão psicológica. A pessoa tem tanto problemas para fazer, né, para ir no banheiro, como ela vai demais, né, então ela intercala nesse sentido, até doenças, né, mais graves como câncer, né, então está crescendo muito essa questão, né, relacionada ao intestino, por isso que a gente tem que ter muito cuidado, né. Regularmente visitar o médico é essencial. Sim, né, então fazer as avaliações, né, a área médica que mais olha essa parte do intestino é a gastroenterologia, né, então procure um gastroenterologista ou o seu médico, né, de confiança, que ele vai te direcionar nesse sentido também. Para a gente ter uma saúde intestinal bem equilibrada, né, quais os tipos de alimentos que a gente deve ingerir e que tipo de erros são mais comuns que a gente tem que se policiar e tentar evitar? Com certeza, Jorge. A gente tem aí, né, o consumo muito grande dos alimentos ultraprocessados, industrializados. Então, esses a gente tem que reduzir ao máximo na nossa alimentação, né? Eu falo muito sobre os adoçantes também, que acaba sendo algo que a gente utiliza muito, né, de modo desenfreado, em quantidades exorbitantes. Tem muitos alimentos que a gente nem sabe que tem adoçante e acaba consumindo, então ficar de olho nesses alimentos, né, reduzir e controlar e investir nesses que eu já falei, né, nos vegetais, nas frutas, na comida de verdade, né, na comida mais caseira possível e não esquecer da água, é muito importante. O álcool atrapalha a saúde intestinal? Atrapalha. Aquele consumo que é moderado, social, né, vinculado, né, um estilo de vida saudável, ele vai ter pouco impacto, com certeza. Acho que a gente tem que ter esse equilíbrio, né, esse discernimento.
mas o consumo excessivo, né, e contínuo, com certeza ele vai ter impacto. Assim como também o refrigerante, né, ele também é um líquido que não vai trazer nada de benefício, ele é extremamente industrializado, então, além disso, vai trazer muito açúcar ou muito adoçante, né, então vai realmente causar, né, esse desequilíbrio. As bactérias não gostam desse tipo de alimento, elas gostam realmente da nossa velha comida de verdade, né. Camila, por que é mais comum as mulheres reclamarem do que os homens em relação ao intestino? Sim, né, as mulheres elas têm um pouquinho mais de problemas de ir ao banheiro. Para muitas está muito relacionado com a questão hormonal, então tem bastante impacto, né, então dependendo do período do mês, pode ser que tenha algum problema, né, em relação a ir ao banheiro, vai com menos frequência do que o homem. Mas com medidas, né, de estilo de vida, a gente consegue, né, melhorar isso, né? Eu falei da água, falei das fibras, o exercício físico também ajuda muito, né? Então a gente vai driblando, né, esses aspectos. A gente tem, né, na nutrição a gente utiliza também alguns suplementos alimentares, né, módulos de fibras, os probióticos, né? A gente tem também hoje vários estudos comprovando a eficácia deles, mas claro, tudo precisa passar por uma avaliação, a gente não pode sair usando assim, né, sem ter, digamos, um direcionamento para isso. Além de uma alimentação equilibrada, bem feita, bem distribuída, o que mais pode auxiliar nos nossos hábitos diários a ter uma boa saúde do intestino? Então, eu falei um pouquinho do sono, o sono parece que não tem impacto, mas a gente, né, precisa cuidar muito bem dele, né, ter um sono reparador, uma noite tranquila, né, a gente fala muito sobre a higiene do sono, da importância. Outra questão que eu falo muito é sobre a mastigação, né, a gente hoje está com pouco tempo para se alimentar, as pessoas, né, a gente quase não tem tempo para isso, mas a mastigação ela é extremamente importante, porque é na mastigação que eu tenho a primeira etapa da digestão. Lá no estômago, quando chega lá, vai ter, né, uma espécie de um liquidificador, mas sem a faquinha que eu falo. Então, a etapa da mastigação ela é fundamental. Se eu não tenho essa etapa, o alimento ele vai chegar, né, semi-inteiro, né, no intestino, e aí vai causar desequilíbrio, desconforto, má digestão. Então, também é uma atitude extremamente importante, além de controlar o estresse também, que é fundamental. Essa questão da mastigação vem lá do começo da gente, né? Então, os pais têm uma responsabilidade grande sobre educar os filhos pela mastigação, né? Como é que nós pais devemos fazer isso já desde o começo, sentar com as crianças, fazer as crianças entender que a alimentação é um período que tem que ser feito com calma, mastigar direitinho. Essa educação precisa vir do berço? Sim, sim, com certeza, né? A alimentação das crianças, esses hábitos com as crianças é responsabilidade dos pais, né? Eu sou mãe também, então eu sei como é que é isso. A gente precisa sentar com eles na mesa, né? Ter um momento. É difícil, as famílias não conseguem mais fazer isso com tanta frequência hoje, mas quando possível, né? Sentar com seus filhos, fazer uma refeição com calma, com tranquilidade, chamar a atenção deles, né? Porque eles têm pressa para brincar, eles têm pressa para fazer as coisas, mas aos poucos também explicar, né? Dependendo da idade, a gente consegue explicar para eles a importância, os benefícios, né? Tá ali comendo, larga os talheres, né? É algo que vai fazer a diferença. Claro, não adianta a gente falar e não fazer. Então, para as crianças, o nosso exemplo vai ser o que vai determinar a atitude delas, com certeza. A atividade física regular também ajuda num bom funcionamento do intestino? Com certeza, né? Ajuda muito, né? A atividade física ela tem um impacto enorme. Exercícios na região abdominal também, né? Mas o exercício como um todo, ele também ajuda nessa questão, porque o exercício também, além de ter o benefício, ele vai puxar a gente para um estilo de vida saudável. Então, se você faz exercício, você já vai tomar mais água, já vai querer cuidar da alimentação, já vai fazer melhores escolhas. Então, uma coisa leva a outra, né? Então, o exercício também é importante. A gente vê muita dificuldade das pessoas se habituarem a tomar água na medida certa, né? É muito comum isso. Como é que a gente pode fazer, né? Que tipo de exercício que a gente pode fazer para começar a introduzir
a água no nosso dia a dia. E qual a importância dela, né? Não só para o intestino, mas de um modo geral para as pessoas. Sim, Jorge, a água, consumo de água, assim como a mastigação, também está bem difícil. A gente acompanha os pacientes no consultório, é algo que não é a prioridade das pessoas, né? Porque se eu tomo mais água, eu vou mais ao banheiro e eu não tenho tempo de ir ao banheiro, né? Então a gente escuta esse tipo de resposta. Mas a conta que a gente tem que fazer para ter um consumo de água adequado é 35 a 40 ml por quilo de peso. Então, por exemplo, se você tem 100 quilos, o seu consumo de água, a sua necessidade é de 3,5 litros a 4 litros. E, então, dividir esses 4 litros durante o seu dia. Eu costumo dar a dica de já começar o dia, antes de fazer qualquer coisa, antes de tomar café da manhã, já tomar um copão de água para garantir aí meio litro, né? E aí, durante o dia, ir intercalando. Então, pela manhã, distribuir, né, a quantidade, ou em garrafinhas, ou em copos, determinar metas, né? A gente também tem alguns aplicativos, às vezes, que podem nos ajudar, um despertador, né? De fato, o consumo de água, ele vai não só ajudar o intestino, mas vai ajudar o corpo como um todo, porque nós somos 70% de água no nosso corpo. Se a gente não tem água suficiente de fora, o nosso sangue ele vai ficar mais viscoso e os nossos órgãos vão ter muito mais dificuldade para trabalhar. Então, a água ela é importante, né, para todos os nossos órgãos, para o funcionamento ideal deles, né? Por isso, vamos tomar água com mais frequência. Com certeza, né? Por favor. Faz parte. Camila, muito obrigado pela tua participação e pelas orientações que você trouxe hoje aqui para a nossa audiência. Sim, muito obrigada, Jorge. Muito obrigada, pessoal. E aqui nós vamos encerrando a edição de hoje do Jornal de Blumenau. Esse noticiário reprisa às 11 da noite. Uma ótima noite para você. Ótimo final de semana. A gente se vê na segunda-feira. Até lá. Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. E Fiedler, a automação industrial. Inovador no pensar. Sustentável no agir.